Antes de prosseguir com esse vídeo, eu convido você a correr no link que está aqui no comentário fixado, ir lá na Outsider Tours, entrar em contato com eles. Eu deixei aqui o link do WhatsApp. Você correr, que as vagas... Ele abriu o quarto avião para Montevidéu e as vagas já estão acabando. Tem outros pacotes, tem camarote no jogo da semifinal. Corre lá, porque tá tudo acabando. É a sua chance agora, tá? Corre que você vai conseguir estar presente no jogo do Mengão. Jogos com o público, você vai conseguir ir com a Outsider. Somente com a Outsider. E tem o seguinte, galera, eu também tô aqui pedindo para você que passa por aqui, que não é inscrito ainda, que se inscreva aqui no canal no botãozinho vermelho, acione a notificação do sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Será que você tá preparado para esse vídeo? Fique até o final. Não dá nem para cortar. É um testemunho espetacular. Lá na igreja, aonde eu estava também orando, Pedro Guilherme, nosso atacante, ele foi lá e você vai se emocionar com o testemunho do Pedro. Um testemunho que serve, inclusive, para calar a boca de Vilani, né? De Roger, de muita gente. O cara tá vivendo o momento mais feliz da vida dele no Flamengo. Pois é. Fique até o final aqui, a gente vai trazer algumas notícias, trazer aqui o treino também do Flamengo com o Andreas Pereira, né? Treinando pela primeira vez. Mas eu queria passar para vocês... que é muito importante nesse momento, você ajudar o Flamengo. Como que você ajuda o Flamengo nesse momento? Abrindo sua conta no Nação BRB Fla, também utilizando, cara, movimentando a sua conta, utilizando os produtos, seguro, tem uma série de produtos, né? O Mais Mengão, a plataforma Mais Mengão, você tem CDB, você tem uma série de coisas que você pode estar utilizando, o cartão, né? Você pode estar utilizando o seu cartão. Então, tudo que você faz, você ajuda o Flamengo. Não adianta só abrir a conta. Você precisa movimentar. Usar essa conta do Nação BRB Fla como a sua conta. E você pode encontrar na loja de aplicativo, tanto o iOS quanto o Android, Nação BRB Fla. É o aplicativo ali vermelho e preto. Você vai entrar no aplicativo, vai abrir a sua conta e vai estar ajudando demais o Flamengo nessa... Cara, nessa pegada a gente está chegando aí a 2 milhões de contas abertas. Falta muito pouco e a gente vai estar vendo nos próximos dias aí o Flamengo já divulgando, se Deus quiser, a marca de 2 milhões de contas abertas. E isso tudo é graças a vocês. Vocês é que fazem o Flamengo ser esse gigante, né, e ajudam demais. Que em breve a gente vai ter, inclusive, no portal de transparência, né, no balancete, a gente vai saber quanto o Flamengo já vai estar recebendo desse lucro absurdo, né? Já que o Nação BRB Fla deve estar... Na verdade, o BRB divulgou lucros absurdos, né? Lucros enormes recentemente. Divulgou semana passada. Mas não, a gente não tem ainda o valor exato do Nação BRB Fla. Mas com certeza a nação rubro-negra está ajudando demais. E o Flamengo é que cresce muito com isso. Eu quero passar para vocês... que o Flamengo embarca hoje à tarde, né? Treinam agora pela manhã, almoçam e embarcam por volta das 14h30 para Porto Alegre. A gente já vai estar por lá para fazer a chegada do Flamengo no hotel, né? Já estarei por lá cobrindo. E o Flamengo embarca em meio a uma Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio, primeiro jogo lá, Grêmio e Flamengo. Mas o Flamengo embarca em meio a uma situação muito chata que aconteceu lá no Equador. Tivemos aí a TC Televisão no Equador, inclusive eu conversei aqui agora de manhã com o Dunche, né? O Flamengo pensando em processar a emissora, aproveitar até a viagem para processar a emissora. Eles querem, né, o direito de resposta na TV de lá. O apresentador falou tanta besteira contra o Flamengo, um absurdo que ele falou contra o Flamengo. Nenhum de vocês se colocou a pensar de onde tem tanto dinheiro o Flamengo? Para que em 5 anos deixou de ser um clube que devia 400 milhões de dólares, passar a ter despesas de 200 milhões? Só comparando ao Sevilha da Espanha, que é o quarto clube com mais dinheiro no futebol de primeiro mundo, e agora se reforça com jogadores da Premier League, é inacreditável. Eles não param, gente. É sempre isso, ataque em cima de ataque contra o Flamengo. Em um país como o Brasil, que deve 1.500 milhões de dólares, que tem a pior taxa de Covid, com mais de 600 mil falecidos, Kennedy, Andreas Pereira e Davi Luiz, Kennedy do Chelsea, Pereira do Manchester United e Davi Luiz
de nada mais, nada menos do que do Arsenal. E, cara, o cara continua. Então, com esses reforços, senhores, a dívida do Flamengo passa a ser de 200 milhões de dólares depois de ter quebrado, de ter problemas na concentração de jogadores. A América inteira se pergunta o que faz o Flamengo. E eu vou te dizer hoje de onde sai o dinheiro do Flamengo. Nada mais, nada menos do que o presidente do Flamengo é um lavador de dinheiro. Olha que absurdo, cara. Os caras estão falando para atacar o Flamengo. E eu vou te dizer hoje de onde sai o dinheiro, né? Ele falando dessa questão toda. Mas o Rodolfo Landim, cara, ele chamou o Landim de bandido. Está em seu grande momento com o Flamengo e o Bolsonaro, presidente do Brasil, o quer para vice-presidente de 2022. Gente, começou a guerra, começou a batalha, Barcelona e Flamengo, né? Eles começaram, que loucura isso, fiquei impressionado com o que foi falado. A gente também, cara, a gente chega a perder até a gente perde até a cabeça lendo um negócio desse. Eu recebi esse vídeo no WhatsApp, não consegui acreditar no que eu estava vendo, mas o Flamengo tem que ir atrás dos seus direitos sim e resolver essa situação. É um absurdo, absurdo que fizeram. Vamos acompanhar aqui imagens do treino do Andreas Pereira antes da gente chamar o testemunho do Pedro Guilherme. E logo de cara no treino do Flamengo a gente já vê o Andreas Pereira se enturmando com os jogadores do Flamengo ali, né, com o Gabigol. Vocês vão ver as imagens aí, muito bacana, com o Renato conversando com os jogadores e tudo mais, e o Andrés já bem enturmado com o Gabi, olha lá, os dois ali bem enturmados, bem bacana. E vocês estão vendo aí o Arrascaeta que a gente traz a notícia para vocês que deve se definir essa semana ainda, né, a questão de renovação. As conversas têm se adiantado bastante, e o Flamengo, que deve ter o retorno nesse jogo de Bruno Henrique, o Ilharão, próprio Arrascaeta, né? E vocês estão vendo aí o Andrés também treinando, a expectativa que ele viaja, a gente vai saber mais tarde, o Flamengo que embarca de tarde para Porto Alegre. Ó, o Pires da Mota também treinando, o Flamengo vai tendo o retorno de alguns jogadores, o Isla e tal, pode ser que o Flamengo conte com esses jogadores já na viagem desta tarde. E aí eu falo com vocês o seguinte, a gente teve um jornal inglês barrando algumas estrelas do Flamengo e escalando o time, eles falando sobre os reforços que o Flamengo tem tido da Premier League, né? Então o The Sun se impressionou com a força do elenco do Flamengo, mas escalou o Flamengo e esqueceu alguns jogadores importantes. Olha o time que eles escalaram: Diego Alves, Mateuzinho, Bruno Viana, Davi Luiz e Felipe Luiz. Eles escalaram o Davi Luiz, João Gomes, Diego, Andreas Pereira, Vitinho, Kennedy e Gabigol. O time é bom, mas é quase que um alternativo que eles colocaram lá. Mas falando ainda sobre o Arrascaeta, então a gente deve ter uma notícia boa essa semana aí, né, com a renovação do Arrasca até 2025, até dezembro de 2025, o salário sendo valorizado do Arrascaeta e também outras situações aí sendo amarradas. O Marcos Braz, na coletiva, ele deixou claro que ele entende que tem possibilidade de... Você não precisa avançar toda os 25% que era lá do Defensor, né? Que era uma exigência do empresário do Arrascaeta. Mas que é possível sim você negociar e avançar um pouquinho. Ele fala sobre isso. Vamos escutar aqui o Marcos Braz falando sobre isso. E existe um ponto em que o empresário entende que a gente deveria avançar um pouco mais no percentual que a gente já tem do atleta aqui no clube. A gente entende as posições tanto do atleta como do empresário. Não é nenhum absurdo as questões solicitadas. Isso não quer dizer que a gente já precisa avançar em todo o percentual que a gente falta comprar, mas tem que ter calma. A gente vai fazer o que pode fazer de uma maneira justa e correta. O negócio vai caminhando, as coisas devem acontecer e a gente teve justamente o Arrascaeta publicando o seguinte ontem nos seus stories e o agente do jogador respondendo: desfrutando juntos, né,
a foto dos dois, eu vou diminuir a luz aqui pra vocês verem, ó. A foto dos dois, ele mostrou eles desfrutando juntos, né? E o empresário vai postar a mesma foto depois. De nossas conquistas e que esse ano seja mais vitorioso, amigo. E marcou com o coração o Daniel Fonseca. O Daniel Fonseca respondeu: orgulhoso de ver você crescer e compartilhar seus êxitos junto a mim. Craque da vida e irmão incondicional. Você sabe. E botou um coração, repostando o Arrascaeta, o que mostra o vínculo de grande amizade que os dois têm, né? Então, não adianta o Flamengo achar que vai separar, vai resolver com o Arrascaeta e não vai resolver com o empresário. Infelizmente, gente, é assim que funciona, né, no mercado da bola, principalmente quando eles deixam claro nas suas postagens que são irmãos. A gente também passa para vocês aqui uma declaração do Diego Ribas, que acabou que alguns torcedores ficaram meio chateados. Ele falou o seguinte: além dos outros campeonatos, é verdade que a Copa do Brasil e o Mundial continuam sendo nossos sonhos e nós vamos em busca desses sonhos. Fazer por merecer. Com certeza temos um jogo difícil, o Grêmio é uma equipe que merece o nosso respeito. Ele falou sobre isso, ele falou também, obviamente vamos fazer o nosso jogo, vamos lá com a intenção de vencer e demonstrar mais uma vez todo o nosso potencial como equipe, mas esperamos um jogo difícil e vamos nos preparar para isso. E aí quando ele falou isso na Flá TV, os torcedores começaram a falar: poxa, tá vendo aí, o Flamengo tá abandonando o brasileiro, o Flamengo não quer, a gente quer ser tricampeão, o cara não fala nada de ser tricampeão brasileiro, só fala de ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores e Mundial. Eles não falam de ganhar o tricampeonato brasileiro. Poxa, estão abandonando, o Renato está abandonando o brasileiro. Então isso gerou aí um debate grande aí nos grupos e muita gente incomodada. Inclusive o André Rocha, lá no UOL, ele fala que começou o desembarque de Renato com o Campeonato Brasileiro, com o Flamengo no Brasileiro. Na verdade, ele pergunta: com o Flamengo do Brasileiro? E ele fala que ele mostra que nenhum adversário terrível no mata-mata até as possíveis finais, um cenário que Renato Gaúcho encarou na Libertadores de 2017 e em outras ocasiões. Poupou titulares no Grêmio, em jogos pelo Brasileiro quase sempre, e quando enfrentava fortes adversários, as pedreiras, aí é que justificava o descanso com as dificuldades dos confrontos. No fundo, é uma questão de mentalidade do treinador, essencialmente, e que passou para o time do qual é o maior ídolo, já com a alma copeira e peleadora dos gaúchos, e a direção usava como argumento para avalizar o fato de que não tinha elenco para disputar em três frentes. Mas a gente falou aqui, no Flamengo ele tem que virar a chave. Tem que virar a chave, que o Flamengo é diferente. Não adianta, Renato. Tem que virar a chave, meu irmão. Então o André Rocha do UOL falando isso, e é uma preocupação de muitos rubro-negros, que ele abandone o Campeonato Brasileiro. Não pode. E essa declaração do Diego acabou deixando os torcedores aí chateados, né, pensando num possível abandono do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A gente também tem aí o Rafinha falando sobre esse reencontro do Flamengo com o Grêmio, né? Ele acredita na vitória do Grêmio, ele falando que tem chance, inclusive, né? O Rafinha, que é muito querido aí pela torcida do Flamengo, tem uma história muito bacana pelo Flamengo. Ele fala: conheço bem todos os jogadores, tenho um carinho grande, mas hoje eu defendo o Grêmio e aqui ninguém vai entrar para pensar no Campeonato Brasileiro. Vamos entrar com tudo nesses jogos. Aí ele mostrando sim que está pensando na Copa do Brasil. Sem essa de favoritismo, e o Rafinha tá certo, é um jogo que os dois times querem muito, essa classificação, e não tem essa de Flamengo é favorito e tal. O Grêmio é copeiro. Deixa o favoritismo pra lá. Eles estão acostumados a conquistarem Copa do Brasil, né? O Flamengo é mais brasileiro e tal. Tem 3 Copas do Brasil. O Grêmio é mais copeiro, né? Favoritismo tá com eles. Esquece o negócio de 5 e tudo mais. Eles são copeiros. Vamos nessa. E agora com vocês, um momento aí que eu não tive como cortar, né? Na verdade, eu comecei a gravar quando ele começou a contar do momento que ele estava na Itália, que ele chega lá como camisa 9, a grande contratação da Fiorentina. E quando ele começou a falar disso, eu falei: cara, ele vai começar a contar uma história que tem a ver com a torcida do Flamengo e tudo mais. Eu vou gravar, isso pode tocar o coração de muita gente. E ontem lá, na Igreja Batista Atitude, na Barra, eu fui lá fazer a minha oração também, no momento que eu estou precisando. E o Pedro estava lá. Fazendo um testemunho, dando um testemunho absurdo, sensacional.
que serve até para calar pessoas como o Villani, né? Que eu espero que ele assista e veja como o Pedro está feliz no Flamengo nesse momento, as dificuldades que ele já passou, e ele falando pro Pedro que se fosse ele, saía do Flamengo no final do ano. Você não sabe nada, Villani. Você e companhia aí nos comentaristas não sabem nada, não sabem nada. O cara tá muito feliz no Flamengo. Assista aqui agora, então, o testemunho do Pedro ontem à noite, na Igreja Batista Atitude. A gente gravou desse trecho em diante, porque eu achei muito interessante, e daí em diante eu não cortei nada. 9, tudo para ser o cara do time, tudo para me dar bem na Europa. Esse era o meu pensamento, mas não aconteceu nada do que era esperado. Eu fiquei lá 4 meses na Itália, joguei um total de 40 minutos, nenhum jogo sequer como titular. E eu lembro que os torcedores me viam na rua e falavam: pô, você não joga? Você não joga? E essa era a pergunta que eu me fazia todo dia. Eu falava: pô, Deus, por que eu não jogo? Eu sou a contratação mais cara, eu tenho tudo para eu jogar. Mas os caminhos do Senhor é mais alto que o nosso. E a gente tem que entregar tudo a Ele e confiar que o plano dele, a gente pode não entender no momento, mas lá na frente a gente vai entender que foi o melhor caminho que Ele pode nos oferecer. E eu passei por um momento muito complicado na Itália, um momento que eu ia pro treino no carro, eu botava o louvor, começava a chorar de triste, querendo jogar, querendo ser feliz. E eu lembro que eu chegava no estacionamento, eu esperava um pouquinho para entrar no vestiário, porque eu estava com a cara de choro, de choro, mas a palavra de Deus diz: felizes são os que choram, porque serão consolados. E Deus me deu força para esperar aquele momento, colocou um louvor na minha vida que dizia, eu ia até cantar para vocês, mas como eu estou rouco, que dizia: filho, eu te lembro que eu estou aqui. O louvor dizia: filho, eu te lembro que eu estou aqui, que jamais te deixei, que tuas dores eu sarei, cada lágrima eu enxuguei, e eu sempre cuidarei de ti, eu sou o dono da manhã. E aquele louvor me dava força todo dia para levantar e treinar, para me dar esperança. E eu encontrei uma igreja lá na Itália, que era um momento que me dava mais alegria, né? Um momento que eu ia para a igreja, toda quinta-feira eu ia para a igreja com a minha mãe, buscar o Senhor. E eu fiz amizade com a família de brasileiro que era dessa igreja. E ontem, conversando com esse amigo, ele me mandou um áudio, ele falou que o pai dele, que era o pastor, presidente da igreja, era uma igreja pequena, e ele falou que o pastor era um daqueles pastores bem tradicionais, sabe, que não gosta de tatuagem, brinca, essas coisas. Eu não tenho nada contra quem tem esse pensamento, mas é só para dizer que aí quando eu cheguei nessa igreja, esse pastor me conheceu e ele teve um carinho por mim, ele viu Cristo em mim, sabe, e a gente ficou muito apegado. A gente, quando eu cheguei lá, ele quebrou toda a religiosidade que ele tinha, sabe, por ter essas características que ele não concordava. E só que naquele momento ele percebeu que eu levava a palavra de Deus a sério, que eu buscava a Deus todos os dias, que nada deixava minha fé abalar. E conversando com esse amigo, ele disse que os comentários lá na Itália, lá em Firenze, porque era uma cidade bem pequena, e os comentários lá na igreja era que, nos bares lá de Firenze, nos lugares que ele andava, os comentários eram que eu era um cara que servia a Deus, sabe? Um cara que eu era temente a Deus. E mesmo sem eu saber, mesmo sem eu saber que eu passava isso para as pessoas, sabe? Só de estar indo ali na igreja toda quinta-feira. E aquilo me fez pensar, hoje, quando ele mandou esse áudio, que foi o maior testemunho que eu pude ter deixado na Itália. Melhor do que gols, melhor do que qualquer coisa, foi esse testemunho que eu deixei lá. De que eu era um cara que servia a Deus, que eu era temente a Deus. E o testemunho que eu deixei lá criou um legado nesse pai,
um legado nas pessoas. E eu quero perguntar a vocês, qual legado vocês têm deixado por onde vocês passam? Mesmo se for por pouco tempo, a gente tem que deixar a marca de Jesus. Mesmo se for por pouquíssimo tempo, eu fiquei lá 4 meses, mas para a honra e glória dele, esse meu amigo falou que os comentários lá era esse. E nós temos que deixar a marca de Jesus por onde a gente passar. A gente tem que mostrar para as pessoas o Deus que a gente serve. Amém? Amém. E durante esse período Deus já estava falando com a minha mãe. Naquele momento muito ruim, né, que a gente estava passando, todo mundo chateado lá em casa. E Deus já tinha falado através da minha mãe. E ela teve um ato de fé que eu não estava tendo naquele momento. Eu lembro que ela me dizia, nós vamos voltar para o Brasil, nós vamos voltar a ser felizes. Eu falava, mãe, tá doido, acabei de chegar aqui. E no fundo eu queria mesmo era voltar a ser feliz, voltar a ser feliz no futebol, voltar a jogar. E minha mãe já deixava, lembro que ela já deixou a mala pronta, com a fé que eu não estava tendo naquele momento. E voltei. E chegou a sondagem do Flamengo, a sondagem que, graças a Deus, se concretizou. Mas para nós era muito difícil, porque um clube europeu que acabou de fazer uma contratação, um investimento alto, eles não vão permitir que o jogador vai voltar para o Brasil 4 meses depois, eles vão querer me emprestar para a Europa. E eu lembro que chegou essa sondagem e todo dia minha mãe dizia, vamos pro Flamengo, vamos voltar a ser feliz. E até que um dia Deus usou um pastor lá da igreja ele me falou que teve um sonho, teve uma visão que me via criança com a camisa do Flamengo numa varanda cantando. E depois de muito tempo de negociações me liberaram e eu voltei a ser feliz, voltei a ser feliz de verdade, e Deus abriu essa porta no Flamengo para mim. E Deus fez esse milagre na minha vida. E eu lembro que eu me sentia criança. Todo dia eu cantava para música do Flamengo com a minha mãe lá na Itália, já feliz demais porque eu ia voltar pro Flamengo. E ali Deus realizou um sonho de criança. Que lindo, cara. E ali eu vi de fato que Deus realmente, aquele louvor que Ele colocou para mim lá atrás, quando eu estava lesionado, fazia todo sentido. E eu provei que Deus realmente Ele realiza sonhos e nós temos que voltar a sonhar, voltar a acreditar nele, porque realmente Ele é o Deus que realiza sonhos. E Deus me levou lá para a Itália, me escondeu lá, né? Endureceu o coração de pessoas lá, mesmo sem entender o porquê de tudo isso. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, e acha que tudo isso é o nosso fim, mas ali, como eu falei, é só o início que Deus tem para nós. E eu creio que Deus estava me guardando, porque em Atos 12 mostra bem claro que conta a história de Pedro, né? Pedro, enquanto matavam cristãos, Pedro estava guardado na prisão. Olha o cuidado de Deus com a gente, ele estava guardado na prisão. E eu estava guardado na Itália, Deus me escondeu lá e me trouxe para realizar um sonho de criança. E Deus é um Deus que faz milagre na nossa vida, e o caminho dele são bem maiores que os nossos. Amém? Amém. Beber água, senão... E aí eu chego no Brasil com a alegria imensa de realizar um sonho. Eu lembro que eu estava no meu primeiro jogo, eu estava no banco assim, olhando a torcida, estádio lotado. E eu estava todo arrepiado ali, porque eu lembrava da época que eu era torcedor, na época que eu ia para a arquibancada torcer. E há uns anos atrás eu estava na arquibancada e nesse momento podendo estar no campo. Isso só Deus pode fazer, isso eu nunca imaginava. E Deus ele realizou aquele sonho para mim. E eu comecei,
quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a buscar mais Deus. Eu quis aprender mais de Deus, sabe? Eu quis me firmar realmente nos caminhos do Senhor. E aí eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo, comecei a ler Bíblia. E era engraçado que tudo que eu lia na Bíblia, pedia direção a Deus, e tudo que eu lia na Bíblia era exatamente o que eu estava orando. Eu tenho o costume de, antes dos jogos, sempre fazer a minha oração, sempre orar a Deus, né? E Deus me respondia através da imprensa. Eu falava, Deus, que hoje eu possa brilhar, mas para a tua honra e tua glória, porque tudo é para ti, Senhor. E que eu possa brilhar em campo hoje. E a notícia no Globo Esporte era exatamente aquela oração que eu fazia. Era Pedro, hoje brilha em campo. E ali eu vi que Deus, Ele responde àqueles que buscam. Deus, Ele responde às nossas orações. E quando eu jogava bem, a minha oração era, Deus, obrigado, toda a honra e toda a glória é toda sua. Tu és fiel. E quando eu ficava no banco, eu orava, Deus, tu és fiel da mesma forma, porque o Senhor me deu livramento. Mesmo sem eu saber, o Senhor me deu livramento. E o Senhor cuida de nós, mesmo. Ele é o Deus que Ele cuida de mim, Ele cuida de mim da mesma forma que Ele me deixa no banco, da mesma forma que Ele me faz fazer gol. E Deus é o Deus que é muito bom pra gente, porque eu orava assim todos os dias, eu pensava nisso, Deus, tu és o Deus que me faz balançar a rede, mas tu também é o Deus que me deixa no banco. Glória a Deus por isso. E isso aí ficou uma lição para mim, porque ali eu vi que nós devemos amar a Deus não pelo que Ele faz, não por me fazer gol, por me destacar dentro de campo. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E vivendo no caminho do Senhor, mais uma vez Ele abriu as portas da seleção brasileira para mim. Eu fui convocado para a seleção e ali tudo se repetiu. O mesmo cenário de 2 anos atrás se repetiu. Eu fui jogar no mesmo estádio um dia antes de me apresentar. E eu lembro que passava um filme na minha cabeça, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou para esse jogo? E eu lembro que eu ia pedir para não ir para esse jogo, para me poupar, porque eu estava com medo de ir para esse jogo. Porque era no mesmo estádio, no mesmo lugar, e na mesma situação, um dia antes de eu me apresentar na seleção. Mas naquele momento eu me toquei que eu tinha uma coisa que eu não tinha há 2 anos atrás. Naquele momento, eu estava coberto pelo sangue de Jesus. E eu estava buscando a Deus. Então eu falei, por que eu vou ter medo? Se Deus está comigo, por que eu vou ter medo? Eu lembro que eu fui para aquele jogo e tive uma experiência incrível com Deus, porque eu fui para esse jogo, coloquei Deus na frente, mas ainda com o pensamento assim meio, será que vai dar certo, será que não vai? Eu lembro que eu estava indo no ônibus, estava chovendo, e eu estava com medo assim, né, da chuva, falei, o campo vai estar molhado, já pensando em várias situações já no jogo. E eu liguei para o irmão meu de oração, ele falou, dá ordem na nuvem para parar de chover. Eu falei, esse cara é louco. Esse cara é doido, eu vou dar ordem na nuvem, nada. Mas eu inocentemente eu parei, eu orei para Deus, falei, Deus, por favor, para com essa chuva na hora do jogo, porque eu não quero me lesionar, eu quero estar mais na seleção. Eu lembro que quando eu cheguei no estádio, eu falei, pai, caraca, irmão, aqui no estádio não está chovendo. Glória a Deus por isso. E ali eu vi que de fato Deus estava comigo naquele jogo. E no meio daquele jogo, o zagueiro adversário virou para mim e falou, parabéns, irmão, pela convocação, tu vai amanhã, né? Eu falei, vou sim. E eu lembro que ele virou para mim e falou, pode ficar tranquilo, que eu não vou chegar firme em você não, né? Eu lembro do que aconteceu lá 2 anos atrás. Nossa. E pra tu ver como Deus, Ele cuida de nós.
Eu, nunca ia imaginar que um zagueiro adversário ia falar isso pra mim. Mas Deus, ele faz isso, ele coloca até o adversário para jogar ao nosso favor. Amém? E ali eu venci a batalha mental também, porque foi um jogo que a gente perdeu de 4-0, mas eu saí com alegria imensa, como se eu tivesse ganho o jogo. Eu saí feliz, só eu feliz no vestiário. E eu pude me apresentar, graças a Deus, para a seleção. E chegando na seleção, eu tive que me apresentar para os jogadores, né? Todo jogador novo tem que se apresentar. E eu lembro que foi depois do jantar, estava todo mundo reunido no jantar. Os jogadores da seleção, todo mundo, comissão técnica, o Tite, todo mundo para me ouvir. E é um momento que todo mundo está num momento de descontração, sabe? Um momento que todo mundo fica brincando, todo mundo fica rindo, zoando quem sobe. E eu lembro que eu comecei a falar, eu subi na cadeira e eu falei, primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Falei assim para todos que estavam ali na seleção, falei, há 2 anos atrás eu fui convocado, infelizmente eu tive a lesão no joelho, não pude estar aqui. Mas se eu estou aqui hoje é sinal que eu superei tudo aquilo, que eu superei todo aquele momento. E Deus me fez estar aqui hoje. E eu quero dizer para vocês que Deus não dá uma prova maior, uma dor maior para a gente do que a gente possa suportar. E eu lembro quando eu parei de falar, estava todo mundo sério, todo mundo ouvindo, muitos emocionados. E Deus me levou lá para contar do meu testemunho para eles. Então dá uma glória a Deus por isso. E eram 2 jogos. Eu joguei o primeiro, consegui estrear, consegui realizar um sonho. E sem dúvida nenhum, o momento mais feliz da minha vida, onde eu pude estrear pela seleção brasileira. Mas infelizmente no treino seguinte desse jogo, eram 2 jogos, no segundo eu não pude jogar porque eu tive uma lesão bem pequena no adutor, que me tirou do segundo jogo. Mas Deus me levou lá para contar do meu testemunho. E eu até fiquei abalado com a lesão, mas Deus, ele é minha rocha, Deus é minha fortaleza. E Ele estava no controle de tudo aquilo. E 2020 foi um ano onde Deus me abençoou demais, sabe? Deus me fez jogar no Flamengo, conquistar muitos títulos importantes. Voltei a ser convocado para a seleção. Fui vice-artilheiro do Flamengo na temporada. E Deus estava me abençoando muito. E no final do ano teve a conquista maior da minha carreira, fui campeão brasileiro pelo Flamengo. Mas depois dessa conquista, do brasileiro, eu voltei a deixar Deus de lado. Eu saí dos caminhos do Senhor novamente. Por empolgação, por viver aquela mentira que o mundo nos oferece. E acabei me empolgando com o título, fiquei longe dos caminhos de Deus. E eu tinha esquecido de tudo que aquilo que eu estava vivendo, tudo que aquilo que eu conquistei, brasileiro, todos os títulos, foi Deus que tinha me dado. Eu voltei a viver a vida de pecado que eu levava antes. Mas, graças a Deus, não durou muito tempo novamente. Eu voltei de férias e no segundo jogo, contra o Botafogo, nem tinha tocado na bola ainda, 5 minutos de jogo. Eu lembro que eu subi para cabecear e meu adutor estirou assim, me rasgou. E ali naquele momento, na mesma hora eu vi que tinha sido uma lesão. E naquele momento já bateu na minha cabeça. Tu também, olha o que tu está fazendo, olha o que tu está vivendo. Em nenhum momento eu tinha questionado a Deus. Claro, eu fiquei chateado com essa lesão. Mas em nenhum momento eu questionei a Deus.
eu sabia que tudo aquilo que estava passando era consequência do que eu estava vivendo no mundo. Mas foi tão rápido porque na mesma hora no campo eu já bateu isso em mim, sabe? Já bateu esse pensamento. E serviu de aprendizado e mostrou quão é importante a gente estar alinhado com Deus. Quão é importante a gente estar vivendo nos caminhos do Senhor, vivendo da vontade dEle. Porque eu estava vivendo a vida totalmente errada. E não adiantava nada eu viver essa vida errada e fazer gols e viver longe dos caminhos do Senhor. E ali me fez amadurecer, me fez crescer bastante. Então somente agradeci a Deus por aquela lesão. Foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci a Deus, porque isso me fez voltar novamente para os caminhos dele. E Deus falou no meu coração, tipo, não adianta nada você querer ganhar o mundo e perder a sua alma, perder o seu coração. E aquilo realmente fez sentido para mim, porque não adiantava nada eu fazer gol e sair fazendo besteira pelo mundo, sair vivendo uma vida de pecado, uma vida de mentira, porque a alegria verdadeira somente um pode dar, que é Jesus. E naquele momento eu vi que Deus queria me levantar, mas não para viver essa vida, e sim para honrar o nome dele, para exaltar o nome dele. Naquele mesmo momento eu lembro que eu voltei, fiz uns 7 dias de jejum pedindo perdão a Deus por sair dos caminhos dele. E Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia, me recebeu de braços abertos. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo um Pedro que sempre foi, de fato, sempre teve uma vida com Deus, mas por querer fazer as vontades do coração dele, ele se afastava dos caminhos de Deus. E eu acabei me afastando da pessoa mais importante da minha vida, que era Jesus, que é Jesus. E hoje, sem dúvida, sou uma nova criatura. O Senhor me recebeu de braços abertos, me libertou, me curou, me restaurou. E hoje eu tenho vivido coisas inexplicáveis com Deus, porque ninguém pode explicar Deus. E depois de tudo que eu passei, em momentos de queda, em momentos que Deus me levantou, que Deus me abençoou com gols, foi que não vale a pena a gente querer viver pela nossa vontade, querer fazer o nosso desejo. A vontade de Deus, ela é perfeita em nossas vidas, e sem ela nós não somos nada. Amém? E quando a gente está vivendo uma vida com Deus, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente busca viver a vontade dele, nenhuma circunstância é capaz de tirar a nossa paz, a paz que Jesus nos dá. Não é como é que Deus dá, não é como é que o mundo dá, desculpa, não é como é que o mundo dá, e sim como é que Jesus dá. É uma paz verdadeira, uma paz completa, uma paz que a gente pode estar no pior momento da nossa vida, a gente pode estar passando pelo momento que a gente acha que é o fim, mas quando a gente está nos caminhos dele, na direção dele, a gente tem uma paz que nos dá força, uma paz que nos dá novo ânimo. E essa paz só pode vir dele, essa força só pode vir de Jesus. E depois que eu comecei a buscar Deus, a minha vida mudou. Comecei a colocar Deus como prioridade na minha vida. Comecei a colocar Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço. E Deus me abençoou, me protegeu, me deu livramentos, mesmo sem eu saber. E para a honra e glória de Deus, hoje eu posso estar aqui contando do meu testemunho. E olho para trás e vejo que tudo que eu passei, tudo que eu sofri, que eu ganhei, tudo isso foi permissão de Deus para estar aqui nessa noite falando com vocês. E não tem caminho melhor que esse. Aqui só existe um caminho, que é Jesus.
E hoje, sem dúvida, é o dia mais feliz da minha vida, porque estou aqui contando meu testemunho pela primeira vez. E pela primeira vez na minha vida eu consigo ver minha... Glória a Deus. Pela primeira vez eu vejo minha família completa ali, minha família inteira na casa do Senhor. E Deus me usou, me escolheu na minha casa para ser o primeiro, para ser, mesmo sendo caçula, eu fui o primeiro a me converter, a entregar minha vida a Jesus. Mas creio em nome de Jesus que Deus já preparou um dia para cada um da minha casa, porque a palavra diz que você e sua casa será salva. E Deus me levantou na minha casa como o primeiro cristão. E creio que vai levantar todos no tempo dele, porque há tempo para todas as coisas. E você pode ser o alicerce da sua casa. Você pode ser o pilar, você pode ser o primeiro. Deus, ele pode te levantar na sua casa para restaurar toda a sua família. Assim como ele vai fazer na minha, como ele fez, porque hoje eu já vejo mudança lá em casa, eu já vejo uma paz que nunca teve antes. Uma paz porque é uma paz que Deus dá, é uma alegria que Deus dá lá em casa, sabe? E hoje eu percebo isso, quanto Deus está presente na minha família, quanto Deus está levantando minha família. E hoje se eu estou aqui é graças a Ele, graças ao amor que eles tiveram por mim, graças a tudo que eles fizeram por mim. E espero que Deus possa levantar você também na sua família para ser o primeiro. Espero que Deus possa te usar na sua casa e restaurar toda a sua família. Para terminar, eu vou falar uma passagem que Deus tocou no meu coração, de Jacó, que enquanto Jacó fugia do seu irmão Esaú, ao dormir no deserto ele teve um sonho, ele teve uma visão e viu os céus abertos. Nesse sonho ele viu os céus abertos e uma escada posta no céu, e ele viu os anjos subindo e descendo essa escada. Então naquele momento Jacó parou e disse: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E é interessante que Deus sempre foi o Deus de Jacó. Deus sempre teve uma aliança com Isaac, com Abraão, com Jacó e com toda a sua descendência. Mas Jacó ainda não tinha uma aliança com Deus. E depois daquele momento, foi um momento especial em particular, e houve um toque em Jacó. Jacó foi tocado pela glória do Senhor. E ali a sua vida nunca mais foi a mesma. Jacó fez a aliança com Deus e ele mudou completamente a história dele. Eu quero dizer para vocês que Deus tem uma aliança com você, através de Cristo, através do sangue. E Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para você viver essa aliança. Mas você precisa tomar a decisão, você precisa fazer uma aliança com Deus. E viver mediante essa fé, viver mediante esse toque, viver mediante a fé nessa experiência. Porque Deus, ele transforma a vida, ele transformou a minha. Como ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de cada um de vocês. E Deus, ele tem uma aliança com você e espera por você essa noite. Amém? Amém. E é isso, espero que Deus possa ter plantado uma semente no coração de cada um de vocês e dizer que vale a pena servir a esse Deus que é todo poderoso, que muda vidas, que transforma. E Ele me restaurou, me recebeu de braços abertos para seguir os caminhos dele. E creio que Ele pode fazer na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Amém, Pedro. Você é um homem de Deus. Não é à toa que você tem o nome de Pedro e eu tenho o nome de Gabriel. Somos pessoas
que levam mensagem de Deus a muita gente. A gente leva a mensagem de Deus a muita gente. A gente deixa Deus usar a nossa influência, a nossa audiência, o nosso trabalho. A gente deixa Deus transbordar a gente para chegar nessas pessoas que tanto precisam e que precisavam de uma palavra. Que testemunho lindo, né? Não digo para calar a boca de quem estava falando besteira sobre você, mas para mostrar que elas estavam erradas e para mostrar para muita gente que precisava de uma palavra bonita de Deus para de repente voltar para o caminho, como foi o seu caso, você falou que voltou para o caminho agora. Muita gente às vezes precisa de uma chacoalhada para voltar para o caminho. Cara, muito orgulhoso de ter um cara como você jogando no Flamengo. É isso, galera. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.